Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos ver um novo assunto, que é a anatomia interna dos dentes. Então, é a anatomia aplicada ao tratamento endodôntico. Nós não vamos aqui entrar em detalhes com o tratamento, apenas nós vamos ver a parte anatômica. Primeiramente, uma definição do que é cavidade pulpar. Todos nós sabemos que a cavidade pulpar é um espaço localizado no interior dos dentes. Então, o dente não é um órgão maciço. Ele tem dentro dele uma cavidade, que é chamada de cavidade pulpar, onde se aloja a polpa dentária. Então, cavidade pulpar é o espaço localizado no centro da coroa e da raiz do dente, que contém, então, a polpa dental. Então, nós temos aqui uma figura mostrando aqui um dente, um molar inferior, onde nós temos aqui a polpa dentária. Nós temos aqui, fazendo parte da coroa, a polpa coronária, e aqui, fazendo parte das raízes, nós temos aqui a polpa radicular. Aqui, o conjunto, então nós temos a cavidade pulpar. Então, veja aqui esta outra figura, onde nós temos um dente, um pré-molar, onde não tem aqui no interior da cavidade a polpa. Isso para mostrar, então, a cavidade pulpar. Então, é esse espaço dentro do dente, onde se aloja a polpa. Nós podemos ver aqui essa projeção, vamos falar daqui a pouquinho, que é o divertículo. Então, nós temos aqui os divertículos pulpares, que é onde se alojam aqui os cornos pulpares. Então, aqui é um dente pré-molar. Então, nós temos aqui o divertículo vestibular e aqui o divertículo lingual. Aqui nós temos a câmara pulpar, onde se aloja a polpa coronária, e aqui embaixo nós temos o canal radicular, onde se aloja então a polpa radicular. A polpa dental é um tecido importante do dente que forma a dentina e, ao mesmo tempo, a polpa ela reage aos ataques físicos, químicos e bacteriológicos, defendendo então o dente. A polpa dentária pode sofrer injúrias, sendo necessário então um tratamento endodôntico. Para isso, é necessário um conhecimento minucioso da anatomia interna de cada dente. Nós temos aqui um molar inferior, mostrando aqui as entradas dos condutos, aqui uma biomecânica dos canais, onde tem aqui uma lima que o profissional ele vai limar esses canais e fazer também uma irrigação para que posteriormente ele possa então obturar esse dente, como está aqui. Então nós temos aqui o molar, onde foi feita a sua obturação do canal. Nessa figura a gente pode observar aqui embaixo uma lesão. A câmara pulpar. Então a cavidade pulpar se divide em câmara pulpar e canal radicular. Então a câmara pulpar é um espaço que ocupa o interior da coroa do dente, que nos dentes posteriores se prolonga até o bulbo radicular. Então veja aqui, nós temos aqui a câmara pulpar se prolongando até aqui a região do bulbo. Veja aqui, olha, a câmara pulpar e aqui a região do bulbo. Então ela chega até aqui nesta região. Continuando,
a câmara pulpar está o canal radicular. Então, aqui está o canal radicular, o canal mesial e o canal distal, que chega até a região apical do dente. Então, nós temos aqui no terço apical o orifício apical, onde termina, então, aqui o canal radicular. Chega até a região apical do dente, onde se abre no forame apical. Então, aqui nós temos uma vista anterior, por vestibular, mostrando aqui a cavidade pulpar de cada dente, e aqui uma vista lateral, uma vista proximal mesial, mostrando aqui os divertículos, a câmara pulpar, canal radicular dos dentes. O soalho faz parte da parede cervical. Então está aqui o soalho da câmara pulpar, estando no nível além do colo, no interior do bulbo radicular. Então nós estamos vendo aqui o colo do dente e veja que o soalho ele está além aqui do colo dentário. Veja aqui nessa figura, né, em todos os dentes, a gente pode observar então que a câmara pulpar está além do colo do dente. A forma da câmara pulpar ela vai variar de acordo com a forma que a coroa apresenta. Então, veja bem, nós temos aqui este incisivo central superior. Vejam que a cavidade pulpar desse dente, ela apresenta aqui em linhas gerais a anatomia externa do dente. Então, nós temos aqui a câmara pulpar, que vai acompanhar, então, a forma espatulada da coroa do incisivo. Raiz do dente, vejo que o canal acompanha, em linhas gerais, a raiz do dente. Um dente posterior. Então, nós temos aqui a coroa desse primeiro molar inferior. Veja aqui a câmara pulpar, que ela apresenta, em linhas gerais, a anatomia externa da coroa desse dente, onde nós temos aqui as cúspides vestibulares e aqui o divertículo, acompanhando então a cúspide, que é essa projeção onde se aloja o corno pulpar. A câmara pulpar dos incisivos se assemelha a uma cunha. Nos caninos, o teto é uma ponta arredondada. Veja que aqui tem uma ponta arredondada e não em forma de cunha, como nos incisivos. Numa vista oclusal, nós vamos observar aqui a entrada dos condutos radiculares. Então, o profissional ele tem que conhecer a entrada dos condutos radiculares de cada dente, do incisivo central, lateral, canino, aqui dos molares, veja aqui a raiz lingual e aqui a entrada das duas raízes vestibulares, da mésio vestibular e disto vestibular. Veja aqui a entrada do canal da raiz lingual, que é um canal mais amplo. Então, o profissional tem que ter um conhecimento dessa entrada, dessa anatomia interna do dente, da entrada dos condutos, da localização, para que ele possa fazer uma abertura e fazer o tratamento de conduto desses dentes. Então, nós temos que nos pré-molares, assim como nos dentes anteriores, tanto a câmara como o canal radicular se continuam reciprocamente. Já o primeiro pré-molar, que possui dois canais, tem um soalho com outras características, assim como os molares. Então, nós temos aqui um incisivo central. Veja que a câmara pulpar ela se continua com o canal radicular, sem que não tenha nenhuma obstrução. Já no primeiro pré-molar,
nós temos aqui uma separação entre o canal vestibular e o lingual. E nos molares, a mesma coisa. Então, aqui nos molares, nós temos um septo radicular, que é o septo interradicular ou intraradicular, que separa as raízes vestibulares da raiz lingual. Então, foi dito então que a anatomia acompanha a anatomia externa do dente. Então, veja aqui as coroas dentárias e veja aqui a polpa coronária acompanhando então a mesma forma da coroa dos dentes. Então, a polpa dental, ela preenche toda a cavidade pulpar, que tem morfologia semelhante ao próprio dente. Sua parede oclusal se denomina teto. Então, nós temos aqui o teto da câmara pulpar e aqui embaixo o soalho. Tanto no dente superior como no inferior. No teto existem reentrâncias, aqui, que são os divertículos da câmara pulpar, que é onde se alojam os cornos pulpares. Os dentes molares apresentam então os divertículos, que são cavidades que alojam os cornos pulpares, que são essas reentrâncias que acompanham as cúspides dos molares. Sobre cada cúspide, então nós temos esses divertículos. Uma observação: os cornos pulpares mesiais são mais longos que os distais. Então veja aqui, esse primeiro molar inferior, então ele tem aqui o segmento mesial, aqui o distal. Então nós temos aqui a cúspide mesio-vestibular, vestibular mediana e disto-vestibular. Veja que este divertículo, na região da cúspide mesio-vestibular, ele é mais alongado do que o da região distal. Então, os divertículos mesiais são mais alongados que os distais. Isso é importante, porque mesmo numa abertura de cavidade, quando nós estamos diante de uma cárie profunda, na hora que o profissional ele vai remover o tecido cariado com um escariador, ele tem que tomar cuidado para não atingir aqui o divertículo pulpar, ou seja, o corno pulpar. Se ele atingir, vai aparecer um pontinho de sangue e mostrando que ele atingiu a polpa. Claro que quando se trata de uma cavidade profunda, ele vai ter que colocar um hidróxido de cálcio, um forramento, um cimento, e esperar por 40 dias. Mas fica aqui a dica. Nós temos que ter cuidado com esses divertículos, principalmente o mesial, que é maior, ele é mais alongado que o distal. O canal radicular acompanha a anatomia da raiz. Ele é amplo no seu início, na região do soalho da câmara, e vai se afilando à medida que ele se aproxima do forame apical, onde se apresenta bem atrésico, ou seja, bem estreito. Veja aqui. Então nós temos aqui esse dente diafanizado que mostra que na região da coroa, nós temos aqui a câmara pulpar, que ela é larga nesta região. Ela é bem ampla. E à medida que essa polpa ela vai se aproximando aqui do forame apical, vejam que ela vai ficando cada vez mais afilada. Veja aqui nessa figura a mesma coisa. Aqui ela é ampla, já na raiz ela vai se afilando até chegar aqui no forame apical, onde já ocorre uma constrição. Então o canal é bem atrésico. Aqui numa vista proximal,
nós estamos vendo aqui a câmara pulpar, larga, e aqui o canal radicular se estreitando nas proximidades aqui do forame apical. Então vejam aqui num corte, na região da câmara pulpar, veja aqui o orifício do canal, como ele é mais largo. No terço médio, ele vai ficando mais estreito, e no terço apical, próximo aqui do forame, ele fica mais estreito. Uma constrição bastante grande. Aqui um incisivo lateral, onde foi feito um tratamento de canal. A gente pode observar aqui na câmara pulpar um alargamento dessa obturação, e aqui na raiz, como nós vimos aqui nessas figuras, o canal ele vai se estreitando até aqui na região do forame apical. A irrigação do dente é realizada através do forame apical. Então nós temos aqui o forame apical, onde os ramos dentais chegam até aqui o forame, indo irrigar então o dente aqui internamente. A raiz cônica, em uma secção transversal, o canal é circular ou oval. Nós temos aqui uma raiz cônica, veja aqui um canal com a forma circular ou oval. Então aqui é uma imagem microscópica, onde foi feita aqui uma microscopia eletrônica por varredura, para se verificar então aqui o forame apical. Então, quando o dente possui uma raiz larga, de secção achatada, como aqui, em forma de haltere, então tá vendo? Parece um haltere. O dente possui dois canais mais estreitos. Vejo aqui na raiz única, o forame apical ele é maior. Quando é uma raiz achatada, com dois canais, esses canais se apresentam com uma abertura menor. Uma outra observação que eu gostaria de fazer aqui é que os vasos sanguíneos que irrigam os dentes, eles são formados bem antes da formação dos dentes. E à medida que os dentes vão se formando, o que acontece? A raiz ela vai se curvando em direção distal, porque ela procura o vaso que vem de distal para mesial. Então, por isso, todas as raízes de todos os dentes se curvam para distal. Eles apresentam uma curvatura para a distal, porque elas procuram os ramos dentais. O canal radicular é formado pela dentina e pelo cemento. O cemento numa pequena porção apical. Aqui, veja aqui, ó. Então nós temos o canal radicular, aqui na parte mais inferior, nós temos uma pequena porção aqui de cemento. Quando o endodontista faz um tratamento no canal do dente, ele preenche o canal dentinário e um canal cementário, que reage diante do tratamento, ajudando a reparação pela aposição de cemento. Então nós temos aqui um canal, no caso, um canal dentinário e mais aqui embaixo o canal cementário. Então ele preenche os dois canais. Aqui nesse esquema, vocês estão vendo o canal dentinário e mais aqui embaixo o canal cementário. Qual a importância do limite CDC
na endodontia. O que significa limite CDC? Significa junção, cemento, dentina, canal. Junção, cemento, dentina, canal. Então, a união entre o canal dentinário, que é este canal aqui, e o canal cementário, que é esse mais embaixo, bem próximo aqui do ápice, é denominada de junção cemento-dentina-canal. Então, o CDC é o ponto de maior constrição do canal radicular. Então, seria assim uma constrição muito grande, como a gente pode observar aqui nessa figura. Então, tem aqui uma constrição. Sendo, portanto, o ponto até onde o endodontista deve chegar durante o preparo do canal radicular. Então, a gente sempre, na faculdade, quando vai aprender a fazer um tratamento de canal, o professor fala assim: vocês não poderão fazer o tratamento de canal até o final da raiz. Vocês têm que deixar 1 milímetro aquém do forame apical. Esse limite aí é o limite CDC, que fica mais ou menos aqui a 1 milímetro do forame apical. Tamanho da cavidade pulpar. Um dente, quando em erupção, quando ele está incompletamente desenvolvido, a cavidade pulpar ela é bem ampla. Então veja aqui nessa figura, o dente está em desenvolvimento. Então ele começa da coroa para a raiz. Então, vejo que a cavidade pulpar ela é bem ampla aqui na região da câmara pulpar, correspondendo a 1/3 do dente. À medida que o dente vai se desenvolvendo, esta cavidade vai sendo lentamente reduzida. Veja aqui nas outras figuras que a câmara pulpar, que antes era volumosa, à medida que o dente vai se desenvolvendo, então já tem aqui a coroa, um segmento da raiz, e a câmara pulpar ela já está um pouquinho menor em relação a essa. Neste caso aqui, nessa figura, onde a raiz está quase completa, vejo que a câmara pulpar já está menor que esta. E nesse dente, onde a raiz já está totalmente formada, a câmara pulpar está bem diminuta, bem pequena em relação a essa, e muito mais em relação a essa aqui. À medida que o dente ele vai se desenvolvendo, esta cavidade vai sendo lentamente reduzida, devido à constante formação de dentina secundária. Nos dentes com vitalidade pulpar, se observa que, ao nível do forame apical dos dentes em erupção, este se apresenta amplo e em forma de um funil. Então, olha aqui, ó, o dente, quando ele chega quase na sua formação, o forame apical ele se assemelha aqui a um funil. Com a aposição de dentina e cemento, este forame apical, aos poucos, ele vai se estreitando para se tornar uma área com muita constrição. Outra área que tem uma redução de tamanho é a câmara pulpar, pela deposição contínua de dentina secundária, que está aqui. Uma observação tem que ser feita. Essa diminuição gradual da cavidade pulpar pode provocar sua obliteração parcial ou total. O que seria isso? Em alguns casos, o dente apresenta no seu canal uma pérola de dentina, que é a dentina que se forma durante a formação do canal.
do dente, durante a formação da raiz. O profissional, ele às vezes visualiza esta pérola de dentina aqui. Quando ele não visualiza isso, na hora que ele vai passar o instrumental, a lima, para fazer a biomecânica do canal, ele sente ali uma resistência. Então, ele não consegue limar o dente. Então, ele tem que colocar produtos para dissolver esta pérola de dentina. Então, tem um produto chamado EDTA. Então, o EDTA, a gente molha ali a pontinha da lima e vai limando até essa dentina ela se dissolver. Nós temos aqui uma radiografia panorâmica, onde a gente observa aqui uma criança por volta de 6 anos de idade. Veja que ela tem aqui os molares permanentes, os primeiros molares permanentes. E aqui, embaixo dos molares descidos, os pré-molares. Aqui no lugar do canino, o canino permanente, né, se formando aqui embaixo. E aqui a mesma coisa. Aqui nós temos os segundos molares, que virão por volta dos 12 anos de idade. E vejam que esses dentes permanentes que estão se formando, ele apresenta aqui, na região da coroa, uma câmara pulpar bastante volumosa, como nós vimos anteriormente. Muito bem, visto então essas considerações sobre o que é cavidade pulpar, sobre o que é câmara pulpar, canal radicular, polpa coronária, polpa radicular, nós vamos ver agora a classificação dos canais radiculares. Os canais radiculares, gente, eles não são apenas um único canal em cada raiz molar. O molar tem, na raiz mesial, ele pode apresentar 2 canais. Na raiz distal, um canal. E na raiz lingual, um canal amplo. Se for um molar inferior, ele pode apresentar 2 canais, um na raiz mesial, um na distal. Ou ele pode apresentar 3 canais, 2 na raiz mesial e 1 na raiz distal. Ou ele pode apresentar 2 na raiz mesial e 2 na raiz distal. Geralmente, ele apresenta 2 canais na raiz mesial. Mas o que eu quero dizer é que esses canais, que a gente chama de canal principal, não é em todos os dentes que nós vamos encontrar apenas um canal principal, que é aquele que a gente introduz a lima e a gente vai instrumentando o dente, fazendo a sua biomecânica, fazendo as raspas de dentina e fazendo a irrigação. O dente, gente, ele pode apresentar uma variação dos tipos de canais radiculares. Então, nós estamos vendo aqui, nesta figura, que nós temos aqui um canal que geralmente os dentes apresentam, que é o canal principal. Ao lado dele, nós temos aqui um canal paralelo, que é o canal colateral, que o dente pode apresentar. Aqui nós temos o canal chamado canal recorrente, o interconduto. Nós temos aqui o canal secundário, aqui o acessório. E aqui embaixo, em vez do dente terminar num único canal, ele pode apresentar vários canais, que é o delta apical. Então, existem vários tipos de canais que o profissional ele tem que ter conhecimento anatômico. Ele tem que saber que esses canais podem existir. E, no ato de um tratamento endodôntico, ele já tem que ficar preocupado com esse fato. Então, nós temos aqui, primeiramente,
o nosso canal principal. Então, o que vem a ser o canal principal, gente? É o canal que a maioria dos dentes apresenta. Por isso, ele é chamado de principal. Ele é um canal amplo, geralmente, de fácil acesso, de fácil instrumentação. Então, é aquele que tem sua origem aqui no soalho da câmara pulpar. E ele vem aqui terminar no ápice da raiz, na região do forame apical. Isso nos dentes unirradiculares. Costuma ser um canal amplo, de fácil acesso, para se fazer sua biomecânica. Já nos molares, nós temos no molar superior, nós temos o canal lingual, que é bastante amplo. Nós temos o canal mesial, que é amplo, e o canal distal, que é mais atrésico. Quando o dente apresenta dois canais na raiz mesial, o mesovestibular e o mesolingual, aí esses canais são bem atrésicos. Então nós temos aqui o canal principal, que é esse canal aqui bastante amplo, que tem origem aqui no soalho aqui da câmara pulpar e termina aqui na região apical, no forame apical. Um outro tipo de canal que a gente pode encontrar é um canal que passa paralelamente ao canal principal. Veja aqui esse canal, ele passa paralelamente ao principal. Se a gente observar este aqui e este, veja que o canal, que é o canal colateral, ele é mais estreito, ele é menos volumoso que o canal principal. Então, a exemplo do canal principal, o canal colateral também se inicia aqui no soalho, câmara pulpar, e vem terminar aqui embaixo no forame apical. Então ele se inicia no soalho da câmara pulpar e tem seu término no ápice da raiz. O canal colateral, ele é paralelo, veja aqui, ele é paralelo ao canal principal, tendo um menor diâmetro. Veja que ele tem um menor diâmetro, ele é bem menor em relação ao principal. Ele termina em um forame único, junto com o principal. Então, ele pode vir aqui, olha, e se juntar aqui ao canal principal e sair num único forame aqui, que é o forame apical. Então, ele pode terminar num único forame, ou ele pode terminar em um forame separado do canal principal. Vejam que unindo esses dois canais, o canal principal e o canal colateral, nós temos um pequeno canal. Então, esse pequeno canal, bastante curto, é denominado de interconduto. Então, ele comunica o principal com o colateral. Muito bem, nós vimos então o canal principal, vimos o canal colateral e vimos aqui o interconduto. Agora, além desses três canais, nós temos aqui um quarto canal, que é o canal lateral. Lateral porque ele sai lateralmente. Então, o canal lateral, ele está localizado no terço médio. Veja que eu coloquei aqui um traço, separando aqui o terço apical, aqui do terço médio. Aí depois vem o cruzal aqui. Então, o canal lateral está localizado no terço médio, ou cervical da raiz. Ele sai do canal principal, veja que ele tem origem aqui do canal principal, alcançando aqui a porção externa da raiz, onde se localiza o cemento. Ele vai alcançar o periodonto lateral. Por que periodonto lateral? Porque o cemento ele faz parte do periodonto de inserção. Então ele alcança então
o cemento, que é aquele tecido que reveste toda a raiz do dente. Muito bem, então nós vimos aqui o canal principal, colateral, o interconduto, o canal lateral. Agora, nós temos, além desses canais, localizado lá no terço apical, um outro tipo de canal, que é o canal secundário. Veja aqui, é este canal aqui. Este canal é o canal secundário. Vejam que ele vai dar origem aqui a um outro canal, que é o canal acessório. Então, o canal secundário, ele se bifurca, dando aqui o canal acessório e a sua continuação do canal secundário. Então, o canal secundário é uma ramificação do canal principal. Veja que ele sai aqui do canal principal no terço apical, alcançando o periodonto lateral. Então, veja que alcança aqui o periodonto lateral, o cemento. Do canal lateral tem origem o canal acessório, que chega até a superfície do cemento apical. Então, veja aqui o canal acessório, que se origina do canal secundário. Veja que ele vem até aqui, nesta região, mais aqui no final, aqui do ápice da raiz, no cemento apical. Nós vimos então vários canais, mas não para por aí. Nós temos ainda um canal chamado canal recorrente. Veja aqui o canal recorrente. Olha aqui, o canal recorrente, ele sai aqui do canal principal, tem aqui um trajeto mais ou menos longo e ele retorna novamente aqui para o canal principal. Então ele sai do canal principal, não alcançando o periodonto lateral. Ele não vem aqui para fora, no periodonto lateral. Ele retorna para o canal principal. Então, o canal recorrente, ele não apresenta ramificações. Ele é um canal único, liso. Então, esse canal, ele tem origem aqui do canal principal, no terço médio da raiz. Ele tem um trajeto mais ou menos longo. Depois ele penetra novamente aqui no canal principal, no terço apical do dente. É o chamado canal recorrente. Na região apical do canal principal, surgem várias ramificações. Então veja aqui, nós temos aqui o terço apical, temos aqui o canal principal. Vejam que nós temos aqui embaixo vários canais, várias ramificações. Então, essas ramificações, o seu conjunto, se denomina canal delta apical. Vai constituir o delta apical. Neste caso, surgem vários forames apicais. Então, nós temos aqui, neste caso, um forame apical maior aqui, que corresponde ao do canal principal, e vários forames, várias foraminas representadas pelo canal delta apical. Nós temos ainda mais um outro tipo de canal, que é o chamado canal cavo. Cavo vem de caverna, profundo. Então vejam que esse canal cavo, ele é um canal que sai aqui da porção do soalho da câmara pulpar, se dirigindo aqui para a furca do dente. Por isso é chamado de cavo profundo. Então, o canal cavo profundo, também denominado de canal interradicular,
porque ele está entre as duas raízes. Nós temos aí a câmara pulpar e no soalho dela se destaca inferiormente, olha aqui, se destaca inferiormente uma ramificação que se dirige até a furca do dente. Furca, esta região aqui. Na bifurcação ou trifurcação. Então, se for um dente com duas raízes, numa bifurcação. Se for um molar com três raízes, numa trifurcação. Então, pessoal, nós vimos aí a classificação dos canais radiculares. Vimos então que não é apenas o canal principal, como este aqui, olha, que nós vamos encontrar. Existem outros canais. O canal colateral, paralelo, interconduto, o cavo. Nós temos o canal delta apical. Então, são vários tipos de canais. Antes do profissional pensar em fazer um tratamento de canal, que é um tratamento bem minucioso, ele tem que ter um conhecimento anatômico da anatomia interna dos dentes. Isso é importante. Ele tem que saber quantas raízes o dente apresenta, quantos canais esse dente vai se apresentar, qual a localização dos condutos para que ele possa fazer a introdução das limas para se fazer a biomecânica desses canais. Então, nós temos aí esse novo assunto, que é a anatomia interna dos dentes, importante para aqueles profissionais que vão fazer a endodontia.